Magnitsky. O Davi Aragão diz que é mentira. Não, então, mas eles fizeram oficialmente. E esse é o debate. Ele diz, E quando eu falei... E aí é onde eu quero chegar, Lacombe. A gente sabe que não tem fundamento. Não, nenhum. Não tem fundamento. Primeiro que é um PL que só passou por uma casa. Ele pode ter reforma, voltar... E tudo indica que vai ter, veto a e tudo mais. do Senado. Não tem fundamento. Outra coisa, o americano, a gente sabe que ele é muito bem informado. E ele trabalha em vários frontes de estratégia. De diplomacia, economia militar e inteligência. Então, com certeza, e a gente presume com uma alta possibilidade, que ele conhece que aquele PL, primeiro, só passou por uma casa, segundo, não tem um efeito de uma anistia, que é o que verdadeiramente pacifica o país. Então, qual é a conclusão que eu chego? Foi um motivo para se colocar oficialmente o que foi feito. Sim. Quando a gente sabe que houve um acordão enorme. Sim. E que acordão? Por quê? Em nenhum momento as autoridades americanas, porque o processo da Magnitsky ele é muito bem fundamentado. Os Estados Unidos é uma nação republicana que eu falo é com princípios republicanos e democráticos. Então eles têm que fundamentar seus atos, porque há alternância de poder e pode ver controle após seguinte. Então, a Magnitsky foi colocada e demonstrado que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. Eles deixaram de colocar o Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos? Não. A desculpa foi, eu dou uma decisão do Trump, de Estado, e isso também foi oficialmente, Lacombe. Ele deu uma decisão de Estado dizendo, essa sanção atrapalha os interesses externos norte-americanos. Então ele não deixou de chamar o Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos, ele só tirou a sanção. Por quê? Porque o Lula chegou lá e, olha, o Lula na cabeça dele, eu preciso salvar o ministro que manda Lula, no Brasil. meio dos irmãos Lula, Batista, os aliados, André todos ali. Esteves. E teve todo esse lobby. Foi um lobby muito bem feito dos bastidores, com pessoas que contrataram os melhores, maiores escritórios de advocacia, mais de um, com contato com o Trump desde o início da carreira do Trump, e ainda empresas de lobby norte-americano, foram o Joesley, foi o André Esteves, às vésperas da Magnitsky, o André Esteves teve reunião na Casa Branca, teve reunião com o Bassett, isso está tudo divulgado. Então, eles fizeram um grande acordão que o Lula está pensando na eleição do ano que vem, tem um ministro agora devendo favor para ele e entregou diversos acordos para o Brasil de toda a sorte, de toda a magnitude. O Trump, que não está podendo botar, querendo nem podendo, foi promessa de campanha, colocar boots on the ground na Venezuela, as intervenções, gastar dinheiro fora, porque nos Estados Unidos o cidadão americano não deseja isso. Os acordos foram colocados, ele pensou, eu vou colocar aqui agora. Não achem que o Trump, o norte-americano, e não apenas o Trump, que é o grande negociador, todos sabem disso, o Trump tem que ver os interesses norte-americanos. O americano lida com o mundo inteiro há muito tempo em alto nível. Ele lida com a Alemanha antes do nazismo, no nazismo depois, com a União Soviética, com a Líbia, com a Síria, com a China. Está lidando com o Brasil. Se frustrarem o acordo, e a gente está perquirindo quais foram todos os pontos desse acordo, que as informações estão no ar, e a gente sabe disso. Tem várias informações, premissas válidas, conclusões, silogismos. A gente sabe pontos do que foi o acordo. Vários deles, a gente sabe que o brasileiro, o Lula, não vai cumprir. O nosso dever aqui é demonstrar, não está cumprindo isso, está te enganando isso, da mesma forma que ele falou na cara do Trump que a ação do Bolsonaro respeitou o devido processo legal, e é uma mentira, ele vai mentir em vários pontos aí. Agora, outros ele já entregou. Então a gente está nesse ponto que, oficialmente, eles colocaram a dosimetria, mas eles não é verdade, eles sabem disso, é uma forma de demonstrar oficialmente, e vão continuar o acordo. O Davi Aragão, que é esse advogado brasileiro especialista em Magnitsky, o que ele diz? Ele falou, olha, a Magnitsky pode ser revogada por 4 motivos. 3 deles exigem que o sancionado mude de comportamento. Alexandre de Moraes não mudou. Pague reparações. Ele não pagou. Aliás, ele não pagou, não só não pagou, como recebeu, né, um bocado de grana do Banco Master. Ou prove inocência, o que é impossível, porque ele não é inocente. Então, Alexandre de Moraes não fez nada disso. O Tesouro americano, segundo Davi Aragão, usou a 4ª cláusula para a revogação da Magnitsky. Interesse de segurança nacional. Sim. A ala ideológica do governo, liderada pelo Marco Rubio, infelizmente perdeu para a ala pragmática, para a economia. Exatamente. E Lacombe, mas vamos lá, eu quero botar a bola no chão para o pessoal entender uma coisa. Um lado é a nossa análise dos fatos, tá? E eu concordo plenamente com o que o Ramagem acabou de falar. Plenamente. E outro lado são os fatos. A gente não briga com os fatos. Tanto é que 2 semanas antes da Magnitsky cair, só 2 programas de notícias falaram que ela estava sendo reavaliada. Lembra disso? Uhum. E fomos acusados. Que foi a Timeline e a Revista Oeste. Sim. Só os 2. Por quê? Porque tanto a Revista Oeste quanto a Timeline tinham fontes na administração Trump que alertaram a nós, preocupados, de que a Magnitsky estava sendo reavaliada. E aí foi quando a gente entendeu que sim, a Magnitsky poderia cair, porque até então o nosso entendimento era que a Magnitsky não poderia cair numa canetada.
E aí, quando veio essa informação de gente ligada à administração Trump, 2 semanas antes da Magnitsky cair, né, dizendo que a Magnitsky estava sendo reavaliada, que estava ocorrendo um acordo entre a administração Trump e o governo Lula, isso nos espantou, a gente foi atrás, fomos, e qual foi a informação? Olha, tanto é possível que isso aconteça, como já aconteceu neste ano. O ex-presidente do Paraguai teve a sanção suspensa. Tá? Suspenderam a sanção dele numa canetada. Então isso pode acontecer sim com Alexandre de Moraes. E aí nós avisamos aqui 2 semanas antes que, olha, a Magnitsky está sendo reavaliada e realmente parece que é possível que isso aconteça. A nossa aposta é que não ia acontecer, por quê? Porque a gente entendeu que o Lula não iria entregar o que estava acordado. Que ele não tinha como entregar. Porque até o que saiu do acordo, novamente, são fontes direto da administração Trump. Eu vejo muita gente falando assim, na época, né, as redes sociais bateram muito na gente, né, falando que era mentira, que a gente estava trazendo desinformação, né? Novamente, a gente acredita na fonte. Até hoje a fonte não errou. Tanto não errou que sexta-feira caiu o Magnitsky. Como a gente tinha avisado que isso poderia acontecer há 2 semanas atrás. A gente achava muito difícil acontecer, por quê? Por causa de que o Lula não ia conseguir entregar tudo que ele prometeu. Mas a dosimetria virou, segundo a administração Trump, um motivo para dizer, não, realmente as instituições estão funcionando. Tá? Agora, óbvio que isso é uma desculpa. Eu não tenho dúvida de que isso é uma desculpa. Tá? Mas não dá para brigar com o fato. Com a Booking.com